Olá, povo amado de Deus, momento da Palavra de Deus, com o pregador Diácono Michel, 24 horas orando e intercedendo por sua família. Agenda aberta, fone, código 7999816 3646, e-mail uinice2020@gmail.com. A palavra de Deus avivada em sua vida. Glória a Deus, aleluias. Salve o povo de Deus com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez já quero aqui, Diácono Michel, trazer uma palavra para o teu coração nesta noite, aonde você estiver. E eu quero também orar também pelas nações, orar pela cura e libertação. Eu quero deixar uma palavra e orar orar pelo cura, libertação, orar também pelas nações, em nome de Jesus. Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma noite junto com os irmãos nesta igreja online, levando a palavra ao teu coração nas redes sociais, junto aí com os nossos irmãos em Cristo Jesus, junto com o pastor Luciano, do Ministério Orar Sem Cessar, esta igreja online, a qual Deus, aleluia, já curou várias pessoas através de testemunho, através desta igreja, aleluia, há 6 anos nas redes sociais, em nome do Senhor. Meu irmão, eu quero trazer uma palavra, se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Fala assim: porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido, sido agravados em Filipos, como sabeis, tomamos nós ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeiras, nem houve um pretexto de alvareza. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como os apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama e o que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados,
de boa vontade, quiséramos nunca comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éramos muitos queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos amados irmãos, esta palavra do Senhor vai nos revelar, nos relatar a qual o apóstolo Paulo, aqui nas cartas de Tessalonicenses, ele vai, aleluia, falar, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão. Ele diz que a entrada para com eles não foi em vão. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão. Por que não foi em vão? Porque quando, aleluias, eles chegaram em Filipos, quando eles estavam em Filipos, eles foram agravados, ousados em Deus, no falar do Evangelho e combater o grande combate. Mas mesmo depois de termos antes sido agravados em Filipe, eles foram foram agravados em Filipe, mas como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. O ministério de Paulo em Tessalonicense, ele fala que quando ele entrou, a entrada dele não era em vão. Mas ele diz que era o que? Padecido, era gravados em Filipos. Mas ele foi ousado em Deus, ao falar no Evangelho de Deus com grande combate. Paulo defendeu seu ministério. Eu quero dizer, meu irmão, que nós temos que defender o nosso ministério, o ministério que Deus te deu, aleluias. Às vezes nós somos agravados, às vezes nós somos, aleluias, perseguidos, às vezes nós somos, aleluias, às vezes vem tempestade na tua vida, mas apesar de nós falar do Evangelho com grande combate, aleluias, Deus está sempre do nosso lado. Ele disse que não era em vão a entrada dele. Porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A exaltação do apóstolo Paulo, nas cartas de Tessalônica, ele diz que não foi por engano, não enganou, não foi pela imundícia, nem foi com fraudulência, mas foi aprovado. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho que nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que aprova o nosso coração. Ele estava ali em Tessalonicense, ele estava ali não para agradar aos homens. O apóstolo Paulo, em defesa do evangelho dele, o ministério de Paulo em Tessalônica, ele estava ali
aleluias, exaltando, aleluias, mas ele foi aprovado por Deus, ele foi aprovado com o Evangelho, ele foi, aleluias, ele foi confiado, aleluias. Nós fomos confiados, assim falamos, não como para agradar os homens. Ei, ele estava ali falando do Evangelho de Deus em Tessalônica, não para agradar os homens, mas ele estava ali para agradar a Deus. Eu quero dizer que o ministério que Deus te deu, não para agradar os homens, não para agradar o vizinho, não para agradar ninguém, mas o ministério que Deus te deu, ei, para que venha agradar a Deus. Deus colocou o ministério dele, Paulo. O ministério de Paulo foi em Tessalônica. Ele estava ali para agradar a Deus, não aos homens. E o seu ministério, onde você está aí, onde Deus te colocou, é para que venha agradar a Deus, não aos homens. Aleluias. Deus confiou aonde você está para que venha agradar a Deus. Deixe quem quiser falar, mas você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus. Mas Deus aprova, mas Deus que aprova o nosso coração. Ei, quem aprova o meu e o teu coração é Deus. Deus, ele aprova o meu e o teu coração. Aleluias. Então descansa no Senhor. Descansa na presença dEle. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de alvareza. Deus é testemunho. Ele falou, chama muita atenção estas cartas de Paulo, porque o apóstolo Paulo, além de ser servo, né, o ministério dele, né, chama muito atenção para nós, um aprendizado para nossas vidas. Ele fala, porque bem como sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Ele não usou palavras lisonjeiras. Ele não usou nenhum pretexto, nenhuma avareza, porque Deus era testemunho. Eu quero dizer, meu irmão, para a sua vida, que Deus é testemunho na sua vida. Deus é que está firmado na sua vida. Não importa a circunstância que você está passando, não importa, aleluias, o tempo que você está passando, mas em nome de Jesus Cristo, Deus é testemunha na sua vida. Esse ministério que Deus te deu, Deus, ele está do teu lado, te protegendo, te guardando. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo, sermos pesados. Ele estava ali em Tessalônica, aleluias, o ministério dele, de Paulo, em Tessalônica, ele não estava ali para buscar a glória de homem, mas ele estava ali para, glória a Deus, para buscar a glória de Deus. Ele fala que não buscamos glórias de homem, dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo. Ele falou que eles podiam buscar a glória de homens, mas ele não fez, ele como apóstolo de Cristo, servos pesados. Eu quero dizer, meu irmão, para a sua vida, nós, aleluias, cada dia
somos pesados, nós como servos de Cristo, às vezes em coisas para a nossa vida, para nos atingir, para nos tirar da presença de Deus, mas Deus, Ele é testemunho na minha e na tua vida. Deus está sempre dando-nos graça, nos fortalecendo em nossas orações, em nossa súplica. Deus está sempre nos restaurando, nos protegendo. Antes fomos brandos entre vós como a alma, como a ama e o que cria seus filhos. Assim nós, sendo vós tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, e não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não eras muito queridos. Interessante esta passagem, interessante este versículo, interessante, que chama muito atenção para nós. E fala que assim, nós sendo tão afeiçoados, de boa vontade, ele sendo afeiçoado de boa vontade, ele ainda fala que não quisemos comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não eras muito querido. Eles não eram muito queridos. Ele não está ali somente para anunciar o Evangelho de Deus. Mas eu quero dizer que às vezes nós não somos queridos onde nós chegamos. Às vezes não nos recebemos onde nós chegamos. Mas nós estamos onde Deus colocou. O ministério de Deus na minha e na tua vida é onde nós está. E que nós a cada dia está anunciando o Evangelho. Às vezes bate uma tristeza na alma, mas não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de anunciar Cristo Jesus. Não deixe de falar a Ele que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Não deixe. Porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e fadigas, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados, e nenhum de vós, e vós pregamos o Evangelho. Ele falou que lembrai, irmão, do nosso trabalho. Falou para os irmãos lembrar do trabalho, das fadigas que ele tinha, dia e noite. Eles faziam isso para não ser pesado. E vos pregamos o Evangelho de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Espere, descanse teu coração, descanse tua alma. Este louvor fala que a nossa alma anseia por Deus. Nós temos que estar ansiando por Deus, ansiando por Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Seu Deus eterno Pai, querido Rei Santo de Israel, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, estas pessoas em tuas mãos. Pai, visita, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, neste momento. Pai, tiver pessoas enfermas que venham ser curadas. Tiver pessoas precisando, Senhor Deus, de cura. Em nome de Jesus, Pai, cura agora. Não cura só, Pai, da carne, mas espiritualmente, Senhor Deus, esteja curando, Pai, ela. Pai, liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que cada dia nós venhamos, Senhor Deus, ter este anseio por Ti. Cada dia nós venhamos ter sede por Ti, Pai. Pai, eu te apresento aqui, Pai, neste momento. Tiver pessoas precisando de libertação, venha ser tocada agora. Liberta, transforma, Senhor Deus, cura. Visita os hospitais. Visita, Senhor Deus, as maternidades. Visita, Senhor Deus, os leitos dos hospitais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te apresento todas as nações em tuas mãos. Toda nação, Pai, da face da terra. Acampa teus anjos sobre esta nação.
protegendo e guardando em nome de Jesus. E pessoas que escutarem esta oração e esta pregação, Pai, através desta igreja online, Ministério Orar Sem Cessar, pessoas iam ser impactadas com a Tua presença, pessoas iam ser transformadas pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém.